Essa urso polar está correndo sérios riscos. Ela está coberta por cobras. Essa história vai te deixar com o queixo caído. Antes de continuarmos, me fala de qual cidade você está vendo esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Freya caminhava lentamente pela tundra, seus pés afundando na neve macia. O frio cortante não parecia incomodá-la, pois seus filhotes brincavam alegremente ao seu redor, fazendo pequenas bolas de neve com suas patinhas. O riso inocente deles ecoava na imensidão branca, criando um contraste vibrante com o silêncio da tundra. "Olhem, mamãe! Eu sou mais rápido!" um deles exclamou, enquanto se lançava em direção a um monte de neve. Mas, naquele momento de felicidade, Freya sentiu uma mudança. O calor do seu corpo parecia atraí-la, chamando-a para um lugar desconhecido. Ela sentiu um arrepio e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, percebeu que estava cercada. Cobras. Elas se moviam rapidamente, formando um círculo apertado ao seu redor. O pesadelo começou. Freya tentou gritar, mas o som que saiu de sua boca foi apenas um rosnado fraco. O pânico tomou conta dela, enquanto as cobras apertavam seu corpo, sufocando-a lentamente. "Filhotes, fiquem perto de mim." Ela pensou, mas tudo o que podia fazer era observar seus pequenos brincarem, sem saber do perigo iminente. O ambiente gélido parecia se fechar ao seu redor, e a tensão aumentava a cada segundo. Freya sentia seu coração disparar. E se eu não conseguir protegê-los? A dúvida a consumia. O que era antes um campo de brincadeira agora se tornava um lugar de terror. A vida dela e a de seus filhotes estavam em jogo. E a tundra, que costumava ser um lar seguro, agora se tornava uma armadilha mortal. A pequena vila próxima à tundra estava em alvoroço. Os moradores haviam ouvido os gritos de socorro de Freya e estavam preocupados. As notícias sobre a situação desesperadora da mãe urso polar se espalharam rapidamente. As pessoas se reuniram com rostos de preocupação e determinação. Elas sabiam que precisavam agir antes que fosse tarde demais. Lars, um homem forte e respeitado na comunidade, decidiu liderar o grupo de socorristas. Ele era conhecido por sua coragem e amor pela natureza. Com um olhar sério, ele reuniu os moradores e explicou a situação. "Precisamos ir até Freya e salvá-la. Ela e seus filhotes estão em perigo", disse Lars, enquanto todos escutavam com atenção. O grupo pegou suas ferramentas e se preparou para a jornada. Eles sabiam que a tundra era um lugar difícil, cheio de perigos. A cada passo que davam, o frio cortante parecia aumentar, e a incerteza do que encontrariam os deixava nervosos. No entanto, a determinação de salvar Freya os impulsionava a seguir em frente. Enquanto caminhavam, o vento gelado soprava forte, e os pensamentos de cada um estavam voltados para a mãe urso. Eles imaginavam como Freya poderia estar se sentindo, cercada por cobras. A ideia de que ela estava lutando pela vida e pela proteção de seus filhotes tornava a missão ainda mais urgente. Após horas de caminhada, finalmente avistaram a cena devastadora. Freya estava cercada por serpentes, sua força diminuindo a cada momento. O coração de Lars disparou ao ver a situação. Era necessário agir rápido, mas o medo de falhar também pesava sobre ele. A vida de Freya e de seus filhotes dependia deles, e o grupo se preparou para o que estava por vir. Os socorristas, agora mais próximos da cena, pararam por um momento. Lars olhou para seus companheiros, sentindo a pressão da situação. O desespero de Freya era palpável, e o grupo enfrentava um dilema moral. Deveriam arriscar suas vidas para salvar a mãe, urso polar, ou recuar para sua segurança. O frio cortante da tundra parecia aumentar a tensão entre eles. Os olhos de Lars se fixaram em Freya, que lutava contra as serpentes. Ele podia ver o medo em seu olhar e a luta pela sobrevivência. O grupo estava dividido. Alguns queriam avançar, enquanto outros hesitavam, temendo as cobras que cercavam a urso. Os sentimentos conflitantes eram evidentes e o silêncio era pesado. Cada um pensava nas consequências de suas ações. Lars respirou fundo, tentando reunir coragem. Ele sabia que a vida de Freya e de seus filhotes estava em suas mãos. A determinação cresceu dentro dele. "Vamos agir",
disse ele com a voz firme. As palavras trouxeram um novo ânimo ao grupo, que começou a se preparar para a intervenção. A urgência da situação os uniu, e todos estavam prontos para correr o risco. Enquanto isso, Freya, com seu olhar cheio de desespero, parecia clamar por ajuda. Esse olhar tocou o coração de cada um dos socorristas. Eles não podiam desistir. A visão da mãe urso lutando por seus filhotes os inspirou a avançar, superando o medo que sentiam. A vida de Freya dependia deles, e a coragem começava a florescer em seus corações, levando-os a se unir em um único propósito: salvar a urso polar e seus filhotes. Lars respirou fundo e, com um gesto rápido, lançou a rede sobre as cobras, que cercavam Freya. O movimento foi arriscado, mas ele sabia que era a única chance de salvar a mãe urso. As serpentes se agitaram em um caos repentino, espalhando-se de forma desordenada. O grupo, agora em ação, se aproximou cuidadosamente, tentando chegar mais perto de Freya. A exaustão já começava a pesar sobre os socorristas, mas eles não podiam parar. Cada um deles sentia a pressão da luta, não apenas contra as cobras, mas também contra o tempo. A esperança de Freya estava se acendendo, e percebendo que alguém estava ali para ajudá-la, ela encontrou forças para lutar. O olhar determinado dela fez com que o grupo se sentisse mais forte, como se estivessem todos conectados em um único propósito. Enquanto trabalhavam juntos, uma emoção profunda começou a se estabelecer entre Freya e os socorristas. Eles não eram mais apenas estranhos, agora eram aliados na luta pela vida. Lars e sua equipe se esforçavam para libertar a urso polar, cada movimento cheio de urgência e cuidado. O desespero de Freya os motivava a continuar, a não desistir, mesmo com o medo pulsando em seus corações. O clímax da luta chegou quando, após momentos que pareceram durar uma eternidade, as últimas cobras foram finalmente afastadas. Com um último esforço, Freya conseguiu se soltar. A liberdade a envolveu como um abraço caloroso. Ela respirou profundamente, sentindo-se viva novamente, e o grupo explodiu em gritos de alegria e alívio. A luta estava quase no fim, e a esperança começava a brilhar intensamente no horizonte. Freya, agora livre das cobras, olhou para Lars e sua equipe. Seus olhos, cheios de emoção, refletiam a bravura daqueles que arriscaram suas vidas para salvá-la. O momento era intenso e o silêncio da tundra parecia conter a respiração. A mãe urso polar, ainda ofegante, fez um pequeno movimento com a cabeça, reconhecendo a coragem dos socorristas. Com um rosnado suave, Freya se aproximou deles. Era um gesto simples, mas carregado de gratidão. O grupo sentiu um calor no coração ao perceber que, de alguma forma, haviam criado um laço com aquela criatura majestosa. A comunicação entre eles não precisava de palavras. A conexão era clara e profunda. Enquanto isso, os filhotes de Freya, que haviam assistido à cena, de longe, correram em direção à mãe. A alegria iluminou seus rostos peludos, e eles se juntaram a Freya em um abraço afetuoso. A imagem deles juntos, seguros e felizes, trouxe alívio a todos os presentes. Aquela cena tocou o grupo de socorristas, que sorriu ao ver a alegria da família urso. Após o momento de celebração, os socorristas se reuniram para refletir sobre tudo o que haviam vivido. A experiência foi intensa e transformadora. Cada um deles sentiu que havia aprendido algo valioso sobre coragem, união e respeito pela vida selvagem. A luta pela vida de Freya havia se tornado um símbolo de esperança e solidariedade. Assim, naquela tundra gelada, um novo entendimento floresceu entre humanos e animais. A gratidão de Freya e a união do grupo mostraram que, mesmo em situações difíceis, a bondade e a coragem podem criar laços que perduram. O resgate de Freya não foi apenas um ato heróico, ele se tornou um símbolo de esperança e conexão entre humanos e a vida selvagem. A equipe de socorristas, liderada por Lars, sentiu que sua ação tinha um significado maior. Eles perceberam que, ao salvar a mãe urso, estavam também defendendo a natureza e o equilíbrio do mundo em que viviam. A experiência impactou profundamente cada um dos socorristas. Eles voltaram para a vila com um novo olhar sobre a importância de proteger as criaturas da tundra.
O medo que sentiram antes de enfrentar as cobras agora se transformou em determinação. Eles sabiam que cada pequena ação de coragem poderia fazer uma grande diferença na vida de outros seres. A comunidade, ao ouvir a história de Freya e sua luta pela liberdade, se uniu em torno da causa da preservação da vida selvagem. Os moradores decidiram que iriam trabalhar juntos para proteger os animais e seu habitat. A coragem de Lars e de sua equipe inspirou a todos, mostrando que a bravura pode surgir em momentos de necessidade. Assim, um legado de coragem começou a crescer na vila. As pessoas passaram a valorizar mais a natureza e a entender que a vida selvagem merece respeito e proteção. O que aconteceu com Freya se tornou uma lição sobre como pequenos atos de bondade e coragem podem ter um impacto duradouro. Na tundra, a imagem de Freya e de seus filhotes se tornou um lembrete constante sobre a beleza da vida e a importância de cuidarmos uns dos outros, sejam seres humanos ou animais. A união entre a equipe e a comunidade se fortaleceu e todos se comprometeram a lutar pela preservação da natureza, inspirados pela bravura da mãe urso polar. Freya e seus filhotes começaram a se afastar da cena do resgate. Os socorristas, de pé e com os corações cheios de esperança, observavam com gratidão enquanto a família de ursos se dirigia para o horizonte. O carinho que Freya demonstrou ao olhar para eles fez com que todos se sentissem parte de algo especial. A conexão criada naquele momento era mais profunda do que palavras poderiam expressar. Enquanto o sol começava a se pôr, o céu se enchia de cores vermelhas e douradas. A beleza daquela paisagem refletia um novo começo, não apenas para Freya e seus filhotes, mas também para os socorristas e a comunidade. A experiência os uniu e despertou um desejo de cuidar da vida selvagem ao redor. Os moradores da vila, inspirados pelo ato de bravura de Lars e sua equipe, prometeram proteger a natureza de maneira mais ativa. Eles se reuniram para discutir maneiras de ajudar os animais da tundra e garantir que situações como a de Freya não voltassem a acontecer. A esperança agora era uma força poderosa que movia todos. A mensagem que ficou no ar era clara. Mesmo em momentos de desespero, a coragem e a esperança podem prevalecer. Freya se tornou um símbolo dessa luta, e seu nome seria lembrado como um ícone de resistência e amor. A vida na tundra, cheia de desafios, também era repleta de beleza e novas oportunidades. Assim, enquanto Freya e seus filhotes se afastavam, os socorristas e os moradores da vila prometeram continuar lutando pela preservação da vida selvagem. Cada um deles guardaria aquela experiência como um lembrete de que, juntos, poderiam fazer a diferença. A esperança brilhava no horizonte, como o sol que se punha, trazendo a promessa de um amanhã melhor. Compartilhe esta história se você acredita que a união e a esperança podem transformar o futuro da vida selvagem. Deixe seu comentário sobre como um ato de coragem já fez a diferença em sua vida e inscreva-se no canal para mais narrativas inspiradoras como esta.